Olá! Vamos iniciar mais um programa Saúde para você. Hoje eu recebo no estúdio do programa o ginecologista Dr. Marcelo Antônio. Nós vamos conversar sobre endometriose. É só um minutinho que já a gente está de volta. Não saia daí! Estamos de volta com o programa Saúde para você. Agora sim eu vou conversar com o Dr. Marcelo sobre endometriose. Olá, doutor, seja bem-vindo aí ao nosso programa. Muito obrigado. Doutor Marcelo, fala pra gente primeiro, conceitua endometriose. Muito bem. Marinalva, endometriose é uma doença feminina que a cada dia se tem mais estudo a respeito. Por quê? É uma doença inflamatória que é hormônio dependente. Ela é muito dependente do estrogênio, o hormônio feminino. E uma doença que vem trazendo um aspecto muito negativo na vida social, profissional, conjugal da mulher. Então, de uma maneira que é uma doença que nós temos o endométrio, que é a camada interna do útero, né, que ela foi feita pela natureza para ser dentro do útero, mas às vezes ela resolve se implantar fora do útero, na parede externa do útero, ou seja, no ovário, ou então em qualquer parede da cavidade pélvica, que é a cavidade abdominal baixa. E isso vai trazer alguns sintomas muito severos, pode trazer muitos sintomas severos para a mulher, que naturalmente vai mudar toda a dinâmica de uma maneira negativa na vida dela. Agora, doutor Marcelo, por que isso acontece? Quais as causas da endometriose? Olha, apesar de estar sendo muito estudada, nós não temos ainda a causa verdadeira. Dentro de todos os postulados a respeito da causa da endometriose, o que é mais aceito atualmente, mas ainda não é dado como uma grande verdade, seria o fator imunológico. Como ocorreria a doença? Nós temos as mulheres que têm um fluxo menstrual retrógrado. Né? Acredite-se que a menstruação deveria sair todo mês, né? A menstruação da mulher desce, ela tem o fluxo menstrual, só que teria um refluxo para a cavidade abdominal. Esse refluxo da menstruação para a cavidade abdominal, o que levaria células dessa camada interna do endométrio lá para a cavidade abdominal. Ela tendo um estado imunológico adequado, como a célula endometrial não pertence àquele ambiente, ela seria destruída. Porém, se existe um defeito imunológico, essas células não são destruídas, o que permite o crescimento e a implantação nessa cavidade peritoneal. Essa é uma teoria. Essa teoria que eu estou falando é verdadeira? Não, é a mais aceita atualmente. E essa implantação dessas células na cavidade peritoneal traz um estado inflamatório que vai trazer os sintomas da endometriose. Essa seria um tema que foi dado como causa da endometriose. Agora, tem mulher que tem mais predisposição de ter endometriose? Essa é uma outra questão muito discutida com relação ao que seria o fator de alto risco para a endometriose. E existem algumas teorias que dizem que são as mulheres que não têm filhos, entendendo? Ou as mulheres que tiveram o início da sua menstruação muito jovem, abaixo dos 12 anos de idade, né? Ou então aquelas mulheres que têm história familiar de endometriose, nos parentescos de primeiro grau. Na teoria se diz que as mulheres que têm parentesco de primeiro grau com endometriose, elas têm um risco 6 vezes maior de ter endometriose, de serem portadoras da endometriose. Uhum. Agora, doutor Marcelo, o que a pessoa sente? Quais os sintomas da endometriose? A endometriose, é muito interessante isso, né? Alguns trabalhos foram feitos através de uma cirurgia chamada videolaparoscopia, em que se pegou um grupo de mulheres que foram fazer videolaparoscopia por outros motivos, eram completamente sem sintoma e eram portadoras da endometriose. Porém, as que são portadoras da endometriose e têm os sintomas, elas sofrem com isso. Um dos principais sintomas da endometriose é a dismenorreia. E o que seria a dismenorreia? Seria a dor tipo cólica durante a menstruação. Algumas têm dores mais intensas, outras menos intensas, né? Não é via de regra ter dor muito intensa, né?
Outro sintoma seria o quê? A dispareunia profunda. O que seria a dispareunia profunda? Seriam as mulheres que têm dor na profundidade no ato sexual. Esse é um outro sintoma, né? Hoje, uma que é muito... Todos os sintomas que eu estou falando, a gente tem que sempre pensar em ou. Ela não é via de regra ter todos os sintomas. Ela pode ter um, pode ter outro, ou não ter nada. É uma descoberta cirúrgica. Um outro sintoma seria o quê? A infertilidade. São aquelas mulheres que tentam engravidar e não conseguem, não têm sucesso. Às vezes elas não têm dor na menstruação, elas não têm dor na relação, mas quando dentro da investigação nós encontramos a endometriose. Porque das mulheres que têm endometriose, que são portadoras de endometriose, mais de 50% são inférteis. Elas não são férteis, né? Um outro sintoma seriam aquelas mulheres que no período menstrual, elas têm o quê? Dor na evacuação. Quando elas estão defecando, elas têm dor, né? Isso aí é muito ruim. Um outro sintoma seria o quê? Dor urinária. Não de infecção do trato urinário, mas seriam aquelas mulheres que no período menstrual têm dor ao urinar. Tem aquelas que têm alteração do trânsito intestinal no período menstrual. Seria ou ter diarreia ou de repente ficarem obstipadas, né? Ficam constipadas, tem um intestino preso só no período menstrual. A gente tem que estar atento à endometriose nesse caso também, né? A endometriose não é via de regra a implantação nela só na cavidade peritoneal ou nos ovários. Nós temos relatos de casos, que é raro, mas de endometriose também na mucosa nasal. Seriam aquelas mulheres que no período menstrual elas têm o quê? Epistaxe, o sangramento nasal, né? Existem relatos de casos também da endometriose pulmonar, entendendo? Ou então até mesmo da endometriose com implante cerebral. Raro, muito raro. Eu particularmente eu nunca vi, mas está descrito na literatura. Agora, doutor Marcelo, então tem uma ligação muito direta com o ciclo menstrual da mulher, né? Quando é que a mulher tem que se preocupar, então, com uma cólica forte, com a cólica menstrual? Qual que é a relação dessa cólica com a endometriose? Essa sua pergunta, Marinalva, é muito pertinente. Por quê? Quando nós chegamos ao diagnóstico de endometriose, a doença já existe há pelo menos 7 anos. Essa está descrita pela literatura. Por que o diagnóstico é tão demorado? Exatamente por conta disso. As meninas que estão iniciando a sua vida, reprodutiva, ou seja, elas estão ficando menstruadas pela primeira vez, que às vezes vem com cólica, né, e depois desaparece a cólica. Muitas das vezes isso é ignorado por nós, porque se a gente fosse tomar como via de regra fazer a investigação de todas as mulheres que têm dor tipo cólica da menstruação, a gente teria que sair investigando endometriose em todas. Mas quando aquilo vai se potencializando, cada vez mais dor, ou então ela tem dificuldade de engravidar, aí sim, ou então tem uma dificuldade na sua vida conjugal, ou então, vamos supor assim, é um tormento tão grande a dor, que isso aí atrapalha a vida social dela, é que nós vamos atrás da endometriose. Então não existe uma regra de intensidade de dor para desconfiarmos da endometriose. Nós temos o conjunto também, né? São aquelas mulheres, às vezes, que têm dor muito intensa e às vezes têm dor na vida do casal também, ou então às vezes elas têm alteração do trânsito intestinal, ou então às vezes elas estão tentando engravidar e não conseguem. São essas aí que fazem a gente ir atrás da endometriose. Mas muitas das vezes não a intensidade da dor. E uma coisa certa e verdadeira, as clientes que procuram a gente por conta de dor no ciclo menstrual, elas devem ser examinadas. Porque às vezes o exame físico da mulher acrescenta para a gente um motivo para a gente poder ir atrás da endometriose. Ok, nós vamos para um pequeno intervalo agora. O programa Saúde para você, volta já. Estamos de volta com o programa Saúde para você, hoje conversando com o Dr. Marcelo sobre endometriose. Agora, Dr. Marcelo, como que é feito então esse rastreamento? Como que é feito o diagnóstico? Muito bem. Uma vez que existe a queixa, né, feminina, seja um dos sintomas que já revelei, o mais importante
é o quê? Primeiro, uma consulta médica que o médico está pronto para escutar. Nós conseguimos pensar em endometriose se nós escutamos e valorizamos a queixa feminina. Esse é o primeiro ponto. A partir disso, né, nós vamos fazer o exame físico, que tem que ser um exame muito detalhado. O ginecologista ele conhece a maneira correta de investigar sinais físicos de uma endometriose, né? E a partir disso nós temos os exames complementares, que hoje nós temos a ultrassonografia feita com preparo intestinal. Não é a ultrassonografia normal, essa ultrassonografia do dia a dia. É feito um preparo intestinal para fazer a investigação de endometriose. Até porque a endometriose pode ter uma invasão até o intestino. Um outro exame que é muito feito também, não é um exame de alta sensibilidade e nem de especificidade, seria um exame de rastreamento de marcador tumoral, que é o CA-125. Ele não é específico nem de alta sensibilidade para a endometriose, mas ele dá um norte para o ginecologista. Um outro exame seria a ressonância magnética nuclear, né? Porém, o padrão ouro de exame para a endometriose, de confirmação e para tratamento também, é a videolaparoscopia. A videolaparoscopia, que nada mais é que é um ato cirúrgico que nos permite, através de uma câmera de vídeo, visualizar toda a cavidade peritoneal e, a partir disso, fazer uma biópsia para confirmação do diagnóstico. Esse aí é o padrão ouro. Agora, me fala aqui, quais as complicações dessa doença, desse problema? A endometriose, né, uma das coisas assim que traz um perfil negativo para a vida da mulher, né, é a questão de você ter o quê? O processo inflamatório, que vai dar uma dor pélvica crônica. O que é uma dor pélvica crônica? Isso pode acontecer, não há via de regra, né? A dor pélvica crônica são aquelas mulheres que, mesmo fora do ciclo menstrual, elas apresentam dor, né? E uma das complicações mais temidas da endometriose também é a invasão da endometriose na mucosa intestinal ou na mucosa da bexiga, né? Que no ato cirúrgico são cirurgias de grande porte, porque elas terminam com ressecção de pedaço de alça intestinal, com ressecção com parte da bexiga, e nós temos às vezes comprometimento mesmo das vias urinárias, com invasão das vias urinárias que pode comprometer até a parte renal da mulher. Essas aí são as situações de muita gravidade. Uhum. Agora, Dr. Marcelo, qual que é o tratamento ou a terapia mais adequada para tratar a endometriose? Bom, como nós falamos aqui, né, primeiro a gente pensa sempre num padrão ouro de tratamento, de diagnóstico, que é a videolaparoscopia, que ela também vai nos trazer o quê? O benefício do tratamento. Mas todas as mulheres que existe uma suspeita de endometriose, elas devem ser abordadas videolaparoscopicamente? Não. Isso aí hoje caiu um pouco. Nós estamos individualizando a mulher, né? Então, o tratamento ideal, né, para a mulher vai vincular quais são os objetivos da mulher, né? Ou então qual a intensidade dos sintomas. Se a mulher tem a mulher na sua vida reprodutiva, né? Se ela não tem intenção de gestação, hoje nós podemos fazer, ao invés da videolaparoscopia, fazer uma prova de teste e o tratamento clínico, que seria com medicamentos. O que esses medicamentos produzem? Eles fazem um bloqueio hormonal. É uma doença hormônio dependente. Então, uma vez que existe um bloqueio hormonal, a gente consegue diminuir o quê? As reações inflamatórias que traz os sintomas da endometriose. Isso para as mulheres que não têm intenção de gestação, ou então que não têm os exames complementares demonstrando doenças invasivas. Uma vez que existe doença invasiva ou existe um comprometimento ovariano maior em tamanho, essas são indicadas tratamento cirúrgico, independente da manifestação de desejo de engravidar ou não. Agora, aquelas mulheres que têm desejo de engravidar, elas têm um anseio por gestação, a gente não
parte do princípio que a gente vai fazer o bloqueio hormonal. A intenção dela é engravidar. Então, o tratamento dessas mulheres, naturalmente, é o cirúrgico, que é feito via videolaparoscopia. Entendi. Agora, esse tratamento ou essa medicação, doutor Marcelo, tem muito efeito colateral? Sim. A grande questão hoje, por exemplo, nós estamos falando como tratar, quando tratar de uma forma ou de outra. Nós temos uma certa consciência seguinte: a endometriose é uma doença crônica, ou seja, ela pode fazer o tratamento medicamentoso, que é o bloqueio hormonal, só que tem que esse tratamento é estendido enquanto houver o quê? Manifestação hormonal na mulher. Então, ou seja, enquanto houver menstruação, essa mulher deve ser tratada com medicação. Só que tem que existir um grande abandono do tratamento. Por quê? Por causa dos efeitos colaterais. Nós vamos fazer um bloqueio hormonal feminino. Então, são drogas que podem fazer ganho de peso, podem trazer acne, né? Podem trazer sintomas para a mulher como se fosse a menopausa, ondas de calor. São mulheres jovens usando a medicação que têm ondas de calor, entendendo? Tem ressecamento vaginal, tem diminuição da sua libido. Então, isso às vezes traz muito abandono do tratamento por conta da medicação. Não são todas as medicações que trazem tais efeitos colaterais, mas todas elas têm algum efeito colateral que é mais intenso e que às vezes faz a mulher desistir do tratamento. Agora, doutor Marcelo, a doença, depois que ela é tratada e curada, pode voltar? Olha, é uma doença crônica. Então, uma doença crônica, ela não pode ter seu tratamento abandonado. Porque uma vez que você faz o tratamento clínico, uma vez que você suspende a medicação, é certo e verdadeiro. A longo prazo, os sintomas eles vão retornar. A doença volta à sua atividade. É possível prevenir, doutor Marcelo? Tem como evitar a endometriose? Olha, na verdade, esse é uma outra questão. Quando surgiu a endometriose? Nós não sabemos, né? Isso pode ter surgido desde a primeira menstruação, pode ter desenvolvido na vida menstrual da mulher, né? Então, não existe uma prevenção ideal. Porque seria o quê? Se você usa anticoncepcional suspendendo o ciclo menstrual, seria uma maneira de fazer a prevenção? Nós não sabemos se essa é uma forma ideal. Por quê? Uma vez que as células já estão implantadas, uma vez que você suspendeu o anticoncepcional, tudo vai voltar à atividade. Então, nós não sabemos essa prevenção ideal. Ok. Tá aí, mais uma dica do programa Saúde para você. Agradeço a participação do doutor Marcelo no nosso programa hoje. Muito obrigado. Ficou alguma dúvida? Quer sugerir um tema para a gente? O nosso número está aparecendo agora na tela. Ou na nossa página do Facebook. Até o próximo programa. Saúde para você!